começar falando de lei delegada, mas sem antes, né? Mas antes de falar de lei delegada, melhor dizendo, queria fazer uma rápida revisão com vocês. Olha só, a gente está estudando devido processo legislativo. Já estudamos as espécies de norma que a nossa Constituição prevê no artigo 59. Já falamos do processo legislativo para aprovação de emendas à Constituição. Falamos tudo que a gente tinha para falar das emendas à Constituição, de todos os limites para aprovação de emendas, inclusive as cláusulas pétreas, algo extremamente atual, vide a medida provisória aprovada ontem, que autoriza novamente, né, pasmem, a redução dos salários dos empregados na ordem de 100%. Né? Isso é um absurdo, viola a cláusula pétrea. Para mim, uma medida provisória claramente inconstitucional. Sequer por meio de emenda isso seria possível. Mas vamos ver o que vai vir aí daqui a alguns dias. Né? E, curiosamente, hoje a gente teve um movimento concatenado de demissões em massa, né, em diversos setores. Então a gente precisa ficar atento aí para ver o que vai vir agora, né, com essa crise sanitária e social. A gente está passando por um período sem precedentes na história mundial e com certeza a gente vai passar por uma crise, um período de recessão muito grande e acho eu, muito provavelmente, esse período de crise vai se alastrar por conta da excessiva crença, né, desse governo no modelo de Estado que não funciona, num modelo de ação que nenhum país no mundo tem adotado. Todos os países do mundo têm adotado medidas de apoio e o nosso está reticente em adotá-las. E ao mesmo tempo que acena num sentido, aprova normas que apontam exatamente num outro sentido. Se as pessoas perderem a capacidade de consumo, a nossa economia vai para o buraco. Não é ideologia, isso é constatação empírica. Só isso. Então, nesse aspecto, né, com esse desabafo, vamos dizer assim, eu começo a minha aula falando de leis delegadas, porque nós já vimos das emendas à Constituição, nós já vimos o processo legislativo para aprovação de leis ordinárias e leis complementares. Destaquei para vocês que a diferença entre as leis ordinárias e as leis complementares está no fato de que as leis complementares são leis a que a Constituição atribui determinadas matérias. Vou me fazer mais claros. Leis que são necessárias quando o Constituinte assim o exigir. Leis que, para serem aprovadas, além, né, além de leis que, para serem aprovadas, demandam, né, maiorias absolutas e não maiorias relativas e simples, e que, portanto, estão atreladas a dois aspectos. Eu vou me fazer mais claro ainda. A diferença entre leis ordinárias e leis delegadas está nas matérias reguladas e no quórum para aprovação. As matérias reguladas por leis complementares são expressamente elencadas na Constituição. E as leis complementares, para serem aprovadas, precisam de aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional das duas casas. Essas são as duas diferenças básicas entre uma e outra. Existe uma modalidade, no entanto, de lei que eu não estudei na aula passada, que são as leis delegadas. Meus caros, em linhas gerais, o que é a lei delegada? Lei delegada é uma lei criada pelo Executivo, que o Executivo solicita ao Legislativo a delegação de determinadas matérias para que ele possa tratar em lei. Ele, portanto, elaborou essa lei e essa lei é aprovada no Congresso Nacional. Eu vou trabalhar o conceito delas agora com vocês e queria que vocês deixassem a Constituição aberta no artigo 68. No artigo 68. Nós já vimos, portanto, toda a explicação que vai do artigo 60 até o artigo 67. Pulamos apenas o artigo 62, que diz respeito às medidas provisórias. E agora eu vou tratar do artigo 68. Tá certo? Artigo 68 fala das leis delegadas. O que são leis delegadas? Vou repetir. Leis delegadas são leis aprovadas pelo chefe, leis elaboradas, melhor dizendo, pelo chefe do Executivo, tá? Por conta de uma delegação temporária
por conta de uma delegação temporária de competência para esse executivo, para esse chefe do executivo, que é concedida pelo Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de legislar. Então, aqui eu projetei para vocês, não vamos ler o artigo ainda não, eu projetei para vocês um conceito. São leis elaboradas pelo chefe do executivo, que exerce temporariamente a competência legislativa delegada pelo Poder Legislativo, qual, através de resolução, especifica o conteúdo e os termos do exercício da competência delegada. Então vamos por partes. Vamos ler agora o artigo 68. Vamos começar pelo caput. Diz assim: as leis delegadas são elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então, o conceito que eu enunciei para vocês, leis elaboradas pelo chefe do executivo por delegação do Poder Legislativo, no âmbito federal, né, se concretiza na prerrogativa do presidente de elaborar as leis, tá, por meio de delegação do Congresso Nacional. Só que existem determinadas matérias que não podem ser delegadas. Nós vamos ler daqui a pouquinho o parágrafo 1º. Então, primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês antes de ler o parágrafo 1º. Quais são os requisitos para a elaboração de leis delegadas? Bom, nós temos requisitos formais e materiais. Vamos falar primeiro dos requisitos formais. Primeiro requisito formal, a solicitação do presidente da República ao Congresso Nacional. Nós acabamos de ler isso no caput do artigo 68. Tá? O Congresso Nacional pode ou não delegar, mas para ele delegar, tem que haver solicitação do chefe do executivo. Então, o primeiro requisito formal, solicitação do presidente da República ao Congresso Nacional. Segundo requisito formal, especificação do conteúdo e dos termos do exercício da competência delegada por meio de resolução do Congresso Nacional. Isso está onde? Isso está no artigo 68, parágrafo 2º, que eu vou ler agora para vocês. Olha só. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará o seu conteúdo e os termos do seu exercício. Entenda, resolução é uma espécie de norma. Essa é a norma pela qual o Congresso Nacional vai regular a regulação. Ele vai dizer o que vai ser efetivamente delegado e em que termos serão exercidas as competências delegadas, ou seja, como é que o presidente da República vai efetivamente exercer esta competência que lhe é delegada pelo Congresso Nacional. Além disso, meus caros, além disso, o Poder Legislativo pode assegurar, assim, a si a possibilidade de apreciar o projeto elaborado pelo Executivo. Isso não é necessário, mas ele pode fazer. Então, veja, quem vai elaborar a lei? Quem vai elaborar o projeto de lei? O Executivo. Esse projeto de lei pode ser submetido ao Parlamento ou não. Isso é uma faculdade do Parlamento, que está elencada no artigo 68, parágrafo 3º. Vamos a ele. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este fará em votação única, vedada qualquer emenda, ou seja, vedada qualquer alteração do projeto. Um detalhe, nós estamos falando do terceiro requisito formal para a lei delegada. Primeiro requisito, solicitação do chefe do executivo. Segundo requisito, que o Congresso Nacional especifique os termos do exercício da competência delegada, tá? E o conteúdo daquilo que é delegado. E, em terceiro lugar, se o Congresso Nacional quiser, que esse projeto de lei seja submetido à apreciação do Congresso, que vai deliberar sobre ele em um quórum, em um turno de votação apenas, tá certo? Com a votação única e com vedação de alteração daquele projeto que foi submetido, ou seja, ou aprova ou não aprova, tá certo? Não pode emendar o projeto. Detalhe, esses são os requisitos formais da lei delegada. Agora eu vou sintetizar o que eu disse até aqui. Lei delegada é uma lei elaborada pelo chefe do executivo. Isso é exceção, isso não é regra. Porque, em regra, um poder não pode delegar a outro poder as prerrogativas que lhe são próprias. E a prerrogativa de legislar é própria ao poder legislativo. Nós já vimos, essa é uma função predominante do poder legislativo. A Constituição, no entanto, fez algumas ressalvas.
fez algumas exceções. E uma dessas exceções é a lei delegada. Lei delegada é uma lei aprovada pelo chefe do executivo, por delegação do parlamento. Curiosamente, entendam, o parlamento pode delegar. Imaginem que ele delegou ao chefe do executivo ontem a prerrogativa para legislar sobre determinada matéria. Amanhã, antes mesmo que o chefe do executivo legisle sobre a matéria, o poder legislativo pode exercer a sua competência e legislar sobre o assunto, eliminando, portanto, aquela norma que havia sido aquela possibilidade de delegação, aquela delegação que ele havia feito. Em síntese, ainda que ele delegue a possibilidade de legislar sobre determinadas matérias para o Poder Executivo, essa delegação é temporária e ela pode ser retomada a qualquer momento. Imaginem que houve a delegação hoje, amanhã o presidente da República legisla sobre determinada matéria que foi delegada e depois de amanhã o Poder Legislativo aprove uma lei em sentido contrário. A lei posterior revoga a anterior. E o Legislativo pode fazer isso? Pode, mas ele não delegou? Delegou, mas a competência originária é dele. Ele pode retomar essa competência na hora que ele bem entender. Certo? Compreenderam? Sim? Podemos avançar? Joia. Então, olha só. Nós vimos os requisitos formais. Agora eu vou projetar para vocês quais são os requisitos materiais para que nós tenhamos a delegação e o exercício da competência delegada com a criação de leis delegadas. Então, a lei pode ter sido publicada e revogada. Então, a lei pode ter sido publicada e revogada em seguida? Pode sim, não tem problema não. Tá? Essa situação seria uma situação em que o executivo aprova, né, a lei, cria a lei, promulga a lei. Imagina uma situação em que ela não passou pelo crivo do legislativo, tá? O legislativo se depara com aquela norma e, por entender que ela é completamente razoável, ele cria uma outra lei que revoga aquela lei que foi criada pelo executivo. Pode acontecer? Pode sim, pode sim. E há outras possibilidades também, tá? Se o presidente exorbita dos poderes de delegação, o legislativo pode sustar a eficácia da norma que exorbitou do poder a delegar. Isso é, inclusive, uma modalidade de controle de constitucionalidade. Mas não vou entrar nesse ponto ainda não. Bernardo, uma lei geral posterior revogará uma lei especial anterior? Veja, aqui a gente tem uma antinomia de segundo grau, né? Então, a princípio, não, porque a gente vai ter âmbitos de incidência diferenciados. Uma lei geral é uma lei que trata de diversos assuntos. Uma lei especial é uma lei que trata de um assunto só. Se a gente pensar, por exemplo, nessa lógica, a gente teria que dizer que o Código Civil revogou o Código de Defesa do Consumidor. Isso não acontece. O que eu estou falando aqui é o seguinte, uma lei delegada ela vai tratar de um determinado assunto. O Poder Legislativo pode legislar sobre o mesmo assunto posteriormente, revogando a lei delegada. Então, não, uma lei geral não revoga uma lei especial. Entenderam? Sim? Respondi a pergunta? Joia. E como fica o que foi realizado no tempo em que vigorou a lei revogada? Tempus regit actum. A norma que estava em vigor é a que vai ser aplicada para aqueles atos. Mais alguma dúvida? Ok. Só um detalhe, eu estou trabalhando aqui como hipótese excepcional, viu? Muito provavelmente a gente não vai ter essa situação de uma delegação hoje com uma revogação amanhã. Agora, eu estou dizendo para vocês que isso pode acontecer, tá bom? Se o Poder Legislativo delegou ao Executivo a competência para legislar sobre determinadas matérias, significa que o Legislativo está de acordo com o fato de que ele vai legislar sobre aquela matéria. Então, muito provavelmente, ele não vai retomar a competência imediatamente depois. Eu só estou dizendo que ele pode fazer, tá bom? Então, muitos desses dilemas que a gente colocou aí sequer vão se consubstanciar na realidade. Agora, pode acontecer? Pode. Vamos adiante. Tem algumas matérias, meus caros, que não podem ser objeto de delegação. E aqui nós estamos falando dos requisitos materiais para a delegação. E eu estou me referindo especificamente ao parágrafo 1º do artigo 68. Vamos a ele? Artigo 68, parágrafo 1º. Eu vou aqui projetar para vocês uma tela
Não queria que vocês se atentassem para a tela, não. Vamos ler o que diz o artigo 68, primeiro, parágrafo 1º, tá? Diz assim: não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, claro, porque geralmente são matérias interna corporis, que dizem respeito ao próprio Congresso Nacional, por isso que a competência é dele. Isso não pode ser delegado. Os de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por decorrência lógica, se matéria interna corporis, né, do Legislativo não pode ser delegada, nem as de competência do Congresso e nem as das suas casas podem ser delegadas, tá certo? A matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. Então, veja, o que for objeto de lei complementar não pode ser objeto de delegação. Lembra? A lei complementar exige quórum de maioria absoluta. Lei delegada, não. Lei delegada sequer necessita de aprovação no Congresso. Então, se a matéria é objeto de deliberação, ou melhor, se ela é objeto de lei complementar, se a Constituição reservou à lei complementar o trato daquela matéria, não há que se falar em delegação daquela matéria para o Executivo, tá certo? Mas, além da matéria reservada à lei complementar, nós temos a proibição de delegar para o Executivo a possibilidade de legislar sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia desses membros. Em nome, né, da independência dos poderes, não caberia ao Executivo legislar sobre o Poder Judiciário, e muito menos em nome da independência, né, por assim dizer, da autonomia institucional do Ministério Público, não caberia ao Executivo legislar sobre essas matérias, tá certo? Muito menos sobre a carreira e a garantia dos membros deste poder e desse, vamos falar assim, dessa instituição essencial à justiça e ao Ministério Público. Próximo. 2. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Direitos fundamentais de natureza política, direitos civis, direitos de nacionalidade, tá certo? E quando falo em cidadania aqui, eu incluiria todos os direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais. Isso também não pode ser relegado ao chefe do executivo. 3. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Claro que isso não pode ser delegado, porque a iniciativa de lei desses projetos já é do chefe do executivo. E em relação, né, às instituições independentes, autônomas, e em relação aos demais poderes, ele vai só consolidar projeto de lei para mandar para o legislativo deliberar a respeito. Então, também não pode ser objeto de delegação essas matérias de natureza orçamentária. Nenhuma das leis orçamentárias, portanto, pode ser delegada, ok? Curiosamente, eu tenho algumas informações aqui que são importantes. Esses são os requisitos materiais, tá? Olha aqui, ó. Curiosidades. 1. O presidente da República não fica obrigado a legislar uma vez recebida a delegação advinda do Congresso Nacional. Da mesma forma que o Congresso não está obrigado a delegar, o presidente da República não está obrigado a legislar. Mas essa é uma situação curiosa. Se ele pede a delegação, muito provavelmente é porque ele quer legislar, mas ele não está obrigado a fazer. Olha só, a delegação, portanto, habilita o chefe do executivo a legislar, mas não o obriga a legislar. Segunda curiosidade. Existem 3 perguntas interessantes que devem ser respondidas. O presidente da República pode editar uma lei concernente à mesma matéria? Sim, desde que o período definido para o exercício da competência delegada não tenha se exaurido. O que é isso? Ele editou uma lei que trata daquela matéria que foi delegada. Ele poderia editar uma outra lei, num outro sentido, sobre o mesmo assunto? Pode, desde que ele legisle dentro do período que lhe foi delegado para tanto. Tá certo? A segunda pergunta. Pode o Congresso Nacional, mesmo durante o período de delegação, aprovar lei ordinária sobre a matéria? Sim, ele pode, eu já falei disso. A competência originária é dele, ele delega se ele quiser, e ele retoma se entender. Tá certo? Terceira pergunta. A delegação pode ser desfeita antes do prazo? Sim, ela pode ser desfeita antes do término do prazo. Como eu já disse hoje, ele delega se ele quiser e ele retoma quando ele bem entender. Tá certo? Controle da delegação legislativa se dá em 2 momentos. Ele pode se dar
após a feitura do projeto, ok? Antes da aprovação da lei, portanto, e pode-se dar após a aprovação da lei, porque há uma exorbitação, ou seja, há uma extrapolação dos limites estabelecidos para o executivo no campo legislativo. Por isso a gente fala em dois controles por parte do Congresso Nacional. O controle a priori e o controle a posteriori. O controle a priori, a gente já leu, é o do 68, parágrafo 3º. Olha só, vou ler de novo. Se a resolução do Congresso determinar se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este fará em votação única, vedada qualquer emenda. Veja, antes da entrada em vigor da lei, porque ela sequer foi aprovada. Se ele se arvorar a condição de casa que vai revisar o projeto, ele vai fazer. E ele vai fazer antes da entrada em vigor da lei, porque se ele não aprovar a lei, ela sequer vai ser promulgada e publicada, sequer vai entrar em vigor. Você vai ter um projeto de lei que foi rejeitado pelo Congresso Nacional. Daí a gente fala no controle a priori. Agora, no controle a posteriori. Imagine a seguinte situação. O Congresso Nacional não quis revisar a lei, não quis apreciar o projeto de lei. Só que aí o chefe do executivo se valeu dessa possibilidade, né? E legislou sobre assuntos que não haviam sido delegados. Ele exorbitou dos limites que lhe foram, dos limites do poder que lhe foram delegados. Nesse caso, existe uma possibilidade de controle a posteriori, que está lá no 49, inciso 5. Vai lá para mim. Artigo 49, inciso 5º. Diz assim o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5º, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. O que me interessa é essa segunda parte. Veja, o próprio Constituinte originário estabeleceu uma competência exclusiva do Congresso Nacional, que é a competência de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Aqui a gente está falando do decreto autônomo, não me interessa muito agora, mas também está falando da lei delegada. Na segunda parte aqui, ó, diz assim, ou dos limites de delegação legislativa. Então, o Poder Legislativo delega, estabelece os limites. Se o Poder Executivo exorbitar desses limites, por meio de resolução, o Congresso Nacional poderá sustar os atos normativos do Poder Executivo. Tá certo? Olha aqui, ó. Nós temos, então, por meio de resolução não, por meio de decreto legislativo, o Congresso Nacional pode sustar esse ato naquilo que exorbitou o poder de delegação. Tá certo? Além do controle do Congresso Nacional, sempre existe a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário, por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Com isso, a gente acabou a explicação das leis delegadas. Tem alguma dúvida? Não? Deixa eu simplificar aqui para vocês, em tom de síntese, que nós já vimos. Vai lá no artigo 59 para mim. Todo mundo, artigo 59. Opa, entrou um gato preto ali na casa da Bárbara. É seu esse gato? Ah, que bom. O gato dela estava dando uma passeada na rua e voltou agora. Olha o gatinho. Olha aí para mim, gente, artigo 59. Já deu tempo de todo mundo pegar, né? Olha só, nós já vimos. Diz assim o artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição. Pode ticar aí. Nós já vimos o processo legislativo para aprovação de emendas à Constituição. Leis complementares, já vimos. Leis ordinárias, já vimos. Leis delegadas, já vimos. Falta medida provisória, decreto legislativo e resolução. Bom, então vamos para as medidas provisórias. Agora a gente vai ler o artigo 62, tá? Artigo 62. Eu acho que a gente vai gastar o restante dessa aula falando de medida provisória,
muito provavelmente não vai acabar. É uma impressão que eu tenho, porque tem muito detalhe para ser dito aqui, tá bom? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês: medida provisória não é decreto-lei. Decreto-lei é uma espécie normativa que não mais existe na Constituição de 88. Nunca existiu, aliás, na Constituição de 88. Existia no ordenamento jurídico anterior à Constituição de 88. Era uma espécie de norma aprovada unilateralmente pelo chefe do executivo, tá certo? Que não passava pelo crivo do Congresso Nacional. Medida provisória, sob inspiração do direito italiano, é uma espécie de norma aprovada pelo chefe do executivo em situações de relevância e urgência, mas que depende do crivo do legislativo para se manter em vigor. Ou seja, a medida provisória ela é uma norma com força de lei, mas que tem vigência temporária. Ela tem período de vigência pré-estabelecido. Se ela não for convertida em lei dentro desse período, ela perde a sua eficácia desde a origem. Então, é diferente do decreto-lei. Decreto-lei não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro. Segundo, apesar de essa ser uma prática comum na nossa história pós-democratização, medida provisória era para ser uma exceção e não a regra. Nós estamos vivendo um período extremamente excepcional, em que o executivo, a todo tempo, tem a intenção de regular matérias por meio de medida provisória. Cuidado, isso é excepcional. Claro, nós estamos vivendo um período agora, nesse exato momento, de excepcionalidade, né? Que é um período de pandemia, né? Uma situação extremamente excepcional e é óbvio que ela comporta medidas provisórias. Mas a gente via, mesmo antes da pandemia, um executivo trazendo para si uma atribuição extremamente exacerbada, utilizando-se de medidas provisórias à torta e à direita, para extinguir órgãos, para mudar a disposição de diversas normativas, e o Supremo Tribunal Federal atuando como uma forma de controle muito clara a essa extrapolação da própria faculdade que a Constituição estabeleceu em relação ao chefe do executivo. Então, cuidado, medida provisória é uma norma com força de lei, mas é uma norma excepcional. Não pode ser usada em substituição ao legislador. O chefe do executivo não pode se arvorar a condição do legislador por meio de medidas provisórias. Cuidado. Então, agora, dito tudo isso, eu vou compartilhar. Oi? Isso aconteceu também, foi com um porte de arma, não foi? Sim. Acho que foi uma medida... Não. Perdão. Não. No caso do porte de arma é o seguinte, a gente tem uma lei que é o Estatuto do Desarmamento, né? A Lei 10.827, eu acho que é isso. Tá? Só que essa lei estabelece diversos parâmetros lá em relação ao porte de arma, só que ela tem que ser regulamentada por decreto. O que o presidente da República fez foi editar um decreto, mudando o decreto anterior e relativizando determinadas normas para o uso, para o porte de armas. E aí o Supremo Tribunal Federal exerceu um controle sobre esse decreto, tá bom? Não um controle de constitucionalidade, mas um controle de legalidade. Se eu não estou enganado, você teve um questionamento em relação ao âmbito de incidência desse decreto, tá? Então não era medida provisória não, tá? Então, vamos lá. A gente teve medida provisória em relação a determinadas matérias, agora, por exemplo, na pandemia, muito claramente por conta da situação de relevância e urgência, tá? Bom, vamos lá. Então vamos começar pelo princípio. As notícias históricas. Eu já falei, né? Medida provisória sucedeu o decreto-lei. Não se confunde com o decreto-lei. Decreto-lei era uma figura normativa extremamente autoritária, inspirada na Constituição polonesa, né? De 35, estava presente na nossa Constituição de 37, tá certo? E, curiosamente, ela também estava presente curiosamente não, né? Por evidente, ela estava presente durante um período que nós vivemos, né, de ditadura civil-militar. E a Constituição de 88, inspirada no modelo italiano, extinguiu o decreto-lei e criou a medida provisória, tá? Na Constituição de 88, nós precisamos dizer, em primeiro lugar, o seguinte: qual que é a natureza jurídica da medida provisória? Estou projetando aí para facilitar vocês a acompanhar o que eu estou dizendo, tá?
Natureza jurídica, é uma norma emergencial, uma norma excepcional, uma norma de caráter provisório e resolúvel. Deixa eu te explicar isso. Por que ela é uma norma emergencial? Porque ela é uma norma que só se justifica em casos de relevância e urgência. Em segundo lugar, por que ela é uma norma de caráter provisório e resolúvel? Porque ela tem período de vigência pré-estabelecido. Ela vai vigorar por 60 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período, ou seja, por mais 60 dias. Nós estamos falando do período que engloba a sessão legislativa ordinária, tá, gente? Durante os recessos, esse período não corre, tá? Então, em regra, a medida provisória vai ter vigência de 120 dias. Pode ser um pouco mais, porque durante a sessão legislativa extraordinária, né, durante os períodos de recesso do Congresso, por exemplo, o período de vigência da medida provisória não está fluindo. Mas ainda assim, é um período de vigência provisório e ela é também uma norma resolúvel. Por quê? Porque se ela não for convertida em lei durante esse período, ela perde a sua eficácia desde a origem. Beleza? A gente vai ler agora o artigo 62, caput, e o artigo 62, parágrafo 3º. Então acompanha comigo e sintetiza tudo isso que eu falei, tá, gente? Acompanha comigo agora a leitura do artigo 62, caput. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma única vez, por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, como eu disse para vocês, é uma norma excepcional e é uma norma de caráter provisório e resolúvel. É o que a gente acabou de ler no 62 caput e no 62 parágrafo 3º. Já dei algumas informações relevantes em relação à medida provisória. Até aqui tem alguma dúvida? Vamos parar para respirar, vou beber uma água, reflete aí. Tem alguma dúvida até esse momento? Gente, fala comigo. Desative o seu áudio. Não. Sandra falou não. Mais alguém? Podemos continuar? Também não. Podemos continuar. Podemos continuar. O Vitor falou. Então eu vou dar continuidade. Aqui, ó. Vou baixar um pouquinho mais a tela que eu estou projetando para vocês aí, tá? Seguinte, a tela que eu estou compartilhando. Quem tem legitimidade para editar medida provisória? O presidente da República, tá? Ele é o legítimo para apresentar medida provisória, tá? Algumas curiosidades que eu coloquei aqui, ó. Curiosidade. Segundo Paulo Branco, que escreve junto com Gilmar Mendes o Manual de Direito Constitucional dos dois, tá? Já foi um manual de direito constitucional muito utilizado. Hoje, acho que tem outros até melhores, tá? Mas durante muito tempo foi um manual bem profundo, assim, um dos melhores que eu tinha, apesar de ter várias ressalvas dogmáticas em relação ao que eles defendem, tá? A Constituição de 38 não proíbe que os constituintes derivados decorrentes estabeleçam a hipótese de MPs de competência do governador do Estado. Ou seja, você pode ter medida provisória no âmbito estadual? Pode, mas para isso você tem que ter previsão na Constituição Estadual. É isso que eles estão dizendo, tá? E no âmbito municipal? De acordo com alguns autores, não seria possível, tá? Só que isso não é consensual, tá? Isso não é consensual. E eu até admito que a lei orgânica do município previsse essa possibilidade, tá bom? O Supremo, em diversos julgados, tá, já se manifestou pela possibilidade de edição de medidas provisórias, seja pelos governadores, seja pelos prefeitos. Então, como eu disse para você tem autores que dizem que no âmbito municipal não haveria que se falar em medida provisória, mas esse não é o entendimento que prevalece no Supremo e tampouco é o entendimento
da doutrina majoritária em relação ao assunto. Tá? Avançando. Quais são os efeitos da medida provisória? Uma vez editada, a medida provisória produz dois efeitos. Primeiro, um é imediato, né? Ela inova a ordem jurídica. Segundo, ela provoca o Congresso Nacional a sobre ela deliberar. Porque o Congresso Nacional tem que apreciar a medida provisória para convertê-la em lei ou para revogá-la. Aí uma curiosidade, e se o Congresso não faz nada? É editada a medida provisória, ela vai ser enviada para o Congresso com prazo de vigência de 60, com possibilidade de prorrogação por um período, caso não houver sido apreciada nos primeiros 60 dias, e o Congresso deixa de avaliar. Ela perde a sua eficácia desde a origem, tá certo? Se o Congresso não apreciar, ela perde a sua eficácia desde a origem. Perfeito? Até aqui alguma dúvida? Podemos avançar? Podemos, né? Podemos? Podemos. Pressupostos ou requisitos para edição de medida provisória. Está lá no caput do artigo 62. Vamos ler de novo? Em casos de relevância e urgência. Esses são os dois requisitos para a edição de medida provisória. Era muito comum, e ainda é, que o presidente da República edite medida provisória em situações que não são urgentes e sobre assuntos que sequer são relevantes. Nesses casos, você teria uma inconstitucionalidade por violação dos requisitos formais para a edição dessas medidas provisórias. No material que eu mandei para vocês, tá, tem aí uma explicação sobre esses requisitos do livro do Paulo Gonet Branco e do Gilmar Mendes. Não vou ler isso aqui agora, não. Me interessa outro assunto. É possível que o Poder Judiciário faça um controle sobre o cumprimento desses requisitos? A resposta é sim, é possível. Mas, de acordo com o entendimento do próprio Supremo, esse controle é um controle que tem que respeitar o quê? Um requisito muito, muito evidente, de autocontenção. Ou seja, não é que o judiciário não possa controlar o cumprimento desses requisitos. Ele pode, mas ele tem que ser autocontido nesse controle. Ou seja, ele tem que respeitar uma ampla margem de ação do chefe do executivo para apreciar a situação e aferir se há ou não relevância e urgência. E esse julgado que eu coloquei aqui expressa isso. Ele diz o seguinte: só em caso de abuso de poder ou de ausência evidente dos pressupostos é que o Poder Judiciário poderia, então, declarar a inconstitucionalidade da medida provisória por desrespeito aos requisitos formais. Vou ler aqui para vocês o que diz a decisão. O Supremo reafirmou a jurisprudência consolidada na Corte, no sentido de não caber ao Poder Judiciário verificar os requisitos da relevância e urgência, pois configuram conceitos jurídicos indeterminados que estão situados dentro da discricionariedade política do Poder Executivo para a edição de tais atos normativos e do Congresso Nacional para conversão ou não em lei. Apenas em caráter excepcional é possível o controle jurisdicional desses requisitos quando existir, letra A, abuso de poder e B, ausência desses pressupostos. A ausência desses pressupostos for evidente. Você tem várias ADIs aqui que tratam sobre o assunto e esse já é um entendimento bastante consolidado em relação a medidas provisórias. Então, veja, requisitos, relevância e urgência. Esses requisitos são de apreciação discricionária do chefe do executivo. O Poder Judiciário pode fazer um controle do cumprimento desses requisitos? Pode, mas ele é excepcional, ele vai ser exercido de forma autocontida. Só quando houver abuso de poder por parte do chefe do executivo ou quando estiverem evidentemente ausentes esses requisitos, é que o judiciário pode exercer o seu controle sobre a situação. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Sim? Não? Me dá um feedback para a gente poder avançar. Dúvida, Bárbara? Não. Vitor, dúvida? Vitor, não. Jonatas, alguma dúvida? Karina, não. Sandra, não. Beleza. Então vamos avançar. Como é que vai se dar a apreciação
por parte do Congresso Nacional em relação a esses requisitos. Eu já falei aqui, ó, da apreciação pelo Poder Judiciário. Eu não vou repetir isso, tá? Eu vou falar agora da apreciação pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque a apreciação política do presidente da República, nós já vimos, né? É um juízo político, é um juízo discricionário. Ele vai avaliar a situação e vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade sobre a existência de uma situação relevante e urgente que justifique a edição de medida provisória. Agora, uma vez que ele faça esse juízo e edita a medida provisória, ele tem que mandar a medida provisória para o Congresso Nacional, que vai apreciar, por meio de uma comissão mista de deputados e senadores, previamente a medida provisória, para ver se os requisitos estão presentes. Isso está expressamente previsto no artigo 62, parágrafos 5º e 9º. Vamos a eles. Artigo 62, pega a sua Constituição aí para mim, parágrafos 5º e 9º. Diz assim, parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito da medida provisória dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Ou seja, antes de apreciar o mérito, você precisa apreciar os requisitos, você precisa apreciar se estão presentes relevância e urgência que autorizam a edição de medida provisória. Agora, parágrafo 9º. Olha aqui, ó. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, veja, antes de apreciar o mérito, o Congresso Nacional vai aferir se foram cumpridos os requisitos da relevância e urgência. E ele fará por meio de uma comissão mista de deputados e senadores que vai emitir um parecer sobre isso. E depois essa situação vai ser apreciada pelo plenário das duas casas, tá? Porque a votação é separada, como diz aqui o parágrafo 9º. Vai ser apreciado, portanto, por cada uma das suas casas. A apreciação dos requisitos se dá no âmbito do Executivo, como poder discricionário sobre a situação para aferir se há relevância e urgência. É também efetivada a análise em termos de controle pelo Poder Legislativo e o Judiciário também poderá analisar se estão presentes os requisitos da relevância e urgência, fazendo, no entanto, de forma autocontida, só decretando a nulidade da norma em caso de abuso de poder ou evidente ausência desses pressupostos. Perfeito? Sim? Veja, já estudamos o artigo 62 caput, já vimos o parágrafo 3º, já vimos o parágrafo 5º e já vimos o parágrafo 9º. Agora vamos avançar um pouco mais. Limites ou limitações ao conteúdo das medidas provisórias. Pessoal, olha só, antes da emenda constitucional número 32 de 2011, a gente só tinha o artigo 62 caput. Os parágrafos foram todos acrescentados por essa emenda à Constituição. E essa emenda à Constituição estabeleceu regras procedimentais em relação às medidas provisórias e também estabeleceu limites materiais, ou seja, normas ou matérias que não podem ser tratadas por meio de medida provisória. Uma curiosidade aqui, existe inclusive uma súmula vinculante, não sei se é súmula vinculante agora me fugiu, mas eu acho que sim, acho que é uma súmula vinculante sobre esse assunto. Se não for súmula vinculante, é uma súmula normal. Tá? Antes desta emenda à Constituição, a medida provisória, uma vez editada, ela vigorava durante tempo indeterminado. Tá? Agora, não mais. Agora ela tem período de vigência pré-estabelecido. 60 mais 60. Deixa eu ver se eu acho esta súmula. Tá? Só um minutinho que eu estou procurando a súmula aqui.
ilustrar aqui no resumo. Aqui, ó. Súmula vinculante número 54. Medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional número 32, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos da lei desde a primeira edição. Eu falei que ela tinha período de vigência indeterminado, por quê? Porque ela podia ser reeditada sucessivamente. Ela tinha um período de eficácia de 30 dias, mas se dentro desse período ela fosse reeditada, não havia limites para sua reedição. Isso implicava, numa medida provisória, com período de vigência indeterminado, porque o chefe do executivo o fazia com frequência. Aí vem, inclusive, uma súmula vinculante para consolidar o entendimento da situação. Ó. Medida provisória, não apreciada pelo Congresso, podia, até a emenda constitucional número 32, ou seja, esse é o marco, né, em que você vai ter o impedimento dessa situação, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Por isso que você tem medidas provisórias desse período que estão vigentes até hoje. E as pessoas ficam confusas, né? Porque falam, mas não é 30, não é 60 mais 60? É 60 mais 60 depois da emenda constitucional número 32. Entenderam essa questão? Sim? Então, a emenda constitucional número 32 estabeleceu diversos limites para a edição de medidas provisórias, entre elas limites de natureza material, e agora eu vou me atentar a esses aspectos. Tudo bem? Agora eu vou me atentar a esses aspectos. Eu vou ler com vocês o parágrafo 1º do artigo 62. E com isso eu encerro a aula de hoje, tá? Eu vou fazer uma explicação desse parágrafo 1º, que é um parágrafo grande, e depois a gente vai encerrar a aula, ficando então por explicar algumas matérias referentes especificamente à medida provisória, né, que estão no parágrafo 2º, 3º e outros que a gente vai ler, vai estudar na próxima aula. Então vamos falar primeiro dos limites expressos, tá? Limites expressos à edição de medidas provisórias estão previstos no artigo 62, parágrafo 1º. Veja o que diz o artigo 62, parágrafo 1º. É vedada, eu disse é vedada, ou seja, é proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Direito de cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral não pode ser tratado por meio de medida provisória. Direito penal, processual penal e processual civil, matéria processual e matéria de direito penal. Organização do Poder Judiciário e Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Vejam que aqui nós temos novamente a repetição que nós temos em relação às leis delegadas, né? Seria um contrassenso proibir a edição de leis delegadas sobre matérias, mas permitir que o Executivo pudesse tratar desses assuntos por meio de medida provisória. Então não pode, tá? Letra D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, créditos adicionais e suplementares, ressalvado o crédito extraordinário, que é o do 167, parágrafo 3º. Então, matérias orçamentárias, ressalvado o crédito extraordinário, que está lá no artigo 167, parágrafo 3º. Tá? Essas matérias não são tratáveis por medida provisória. Nem sempre foi assim. Tá? Inciso 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Não preciso nem contar para vocês qual foi o presidente da República que confiscou a poupança das pessoas por meio de medida provisória, né? E isso claramente é uma reação legislativa a essa estratégia. Então, não pode, tá, decretar sequestro de bens ou de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Ah, professor, mas em situações excepcionais, será que isso poderia vir a acontecer? Olha, pode até vir, mas seria claramente inconstitucional. Da mesma forma que eu entendo ser inconstitucional o dispositivo da medida provisória que autorizou a suspensão dos contratos de trabalho e também aquele dispositivo atualmente em vigor da medida provisória que autoriza a redução dos salários e da jornada de trabalho em até 100%. Para mim, isso viola frontalmente cláusula pétrea da Constituição e, portanto, não poderia ser regulado por meio de medida provisória e nem mesmo por emenda à Constituição. Nem mesmo
sob a justificativa de que isso é para preservar o emprego. Preservar o emprego do cara que não vai receber nada, né? Interessante isso, muito interessante. Acho demais a lógica desse governo. 3. Matéria reservada à lei complementar também não pode ser editada por meio de medida provisória. A mesma lógica se aplica à lei delegada. Tá? 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ao veto do Presidente da República. Cadê a urgência? Se o Congresso já editou a lei e está pendente de sanção ao veto pelo Presidente da República. Se não tem urgência, ele não pode editar medida provisória. Tá certo? Esses são os limites materiais expressos. Matérias que não podem ser editadas por meio de medida provisória. Olha aqui, tem um julgado que eu coloquei aqui, ó. A vedação a medidas provisórias sobre matéria processual somente se aplica àquelas editadas posteriormente à emenda número 32 de 2011. Outra decisão recente, né, do Supremo Tribunal Federal. Muita gente me perguntava sobre isso, né, porque nós temos normas de natureza processual editadas por medida provisória, por exemplo, em relação à desapropriação. E essas normas eram consideradas constitucionais. E havia essa dúvida, né? E aí o Supremo deu um marco temporal para as normas de caráter processual não serem mais admitidas por meio de medida provisória. Tá certo? Limite implícito. Há um limite implícito. Não é possível edição de medidas provisórias sobre matéria cuja iniciativa o Constituinte reservou exclusivamente a outro poder, que não o executivo, tá? Porque aí você teria uma violação da reserva de iniciativa de determinados órgãos e isso não pode ser suplantado por meio da edição de medida provisória. Beleza? Acho que por hoje é o suficiente. Bernardo, pode medida provisória regular procedimento de alguma matéria processual? Tipo assim. Continua. Joia. Continua. É mais fácil se ativar seu microfone falando. Melhor. Não vai dar um suspense, né? O que será que ele vai falar? Ativa o microfone aí, Vitor. Vou ativar para ele aqui. Mas em algum lugar pode saber as regulações do procedimento. Tá ruim meu microfone. Sim, não está proibido que o presidente da República edite medida provisória sobre procedimento, não. Tá? Mas isso tem que ser interpretado, a gente pode utilizar até uma expressão em latim aqui, cum grano salis, tem que ser interpretado com alguma parcimônia, tá bom? Porque muitas das vezes, sobre a pretensa desculpa de legislar sobre procedimento, legisla sobre processo, tá? Então, procedimento até poderia ser objeto de medida provisória, mas processo não, tá? Respondendo a sua pergunta, Vitor. Na próxima aula eu vou falar para vocês dessa decisão aqui, ó. Aliás, vou falar agora, né? Olha aqui, ó. É possível a edição de medida provisória tratando sobre matéria ambiental, mas sempre veiculando normas favoráveis ao meio ambiente. Nunca estabelecendo normas que autorizam ou que caracterizam, né, um retrocesso socioambiental. Tá? Aqui, ó, normas que importem a diminuição da proteção do meio ambiente só podem ser editadas por meio de lei formal, com amplo debate parlamentar e participação da sociedade civil e dos órgãos e instituições de proteção ambiental, como forma de assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dessa forma, é inconstitucional a edição de medida provisória que importe em diminuição da proteção do meio ambiente equilibrado, especialmente em se tratando de diminuição e supressão de unidades de conservação, com consequências potencialmente danosas e graves ao ecossistema protegido. A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medidas provisórias, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no 61, parágrafo 2º. Então, proteção do meio ambiente, outro limite implícito à edição de medidas provisórias
isso aqui claramente uma resposta a algumas medidas provisórias que foram editadas pelo atual presidente e que eram, pasmem, né, eram atentatórias ao meio ambiente. Vocês acreditam nisso? Não é difícil de acreditar, né? Um cara tão preocupado, né, com o meio ambiente, com a saúde, enfim. Bom, eu encerro minha aula aqui hoje, e na próxima aula a gente continua. Não deixem de gravar a aula, tá certo, gente? Vamos ver se na semana que vem, finalmente, a gente consegue inaugurar, né, o Moodle. Se Deus quiser, vai dar certo. Tchau, gente. Um abraço.